E em conversa com jornalistas, Ana Moser, ministra do Esporte, foi convidada a explicar o que pretende fazer para melhorar a formação de jovens atletas. Vamos ver o vídeo. Esporte que tem uma certa dificuldade na formação de jovens talentos. Como é que o Ministério está pensando em relação a isso? Não, o grande responsável por esse planejamento é o COB, o Comitê Olímpico e as confederações, enfim, tem toda uma participação nisso. Acho que o que o Ministério pode contribuir é buscar fortalecer todas as instituições que fazem esporte e juntar, buscar juntar, a gente está buscando construir essa conversa com um planejamento conjunto e estabelecer conjuntamente uma visão do que é o esporte do país, que inclui o esporte de rendimento, mas não só o esporte de rendimento, mas também o esporte de rendimento. Mas enfim, é inegável, né, o avanço do esporte nos últimos anos, em todas as modalidades, especialmente com o projeto da Olimpíada no Rio, trouxe, né, uma organização e uma estruturação para todas as modalidades, e que até hoje, né, depois do Rio, a Olimpíada do Japão, de Tóquio, também com bons resultados. Então eu acho que é uma questão de avançar mais ainda, porque nunca está o suficiente, mas o esporte no Brasil está num ótimo patamar e a gente tem que lutar para também que se mantenha aí. Na internet, muita gente achou que Ana Moser aprendeu a falar uma variante do dilmês, subdialeto criado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Na minha humildade, né, no meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso, porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque deu alegria ao futebol, porque a gente, eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente, ela tem esse lado brincalhão e alegre. Ana Paula Henke, eu vou pedir ajuda para a tradução do primeiro vídeo, ficou complicado aqui, ela foi interpelada aí em relação à formação de jovens atletas e entrou até a Olimpíada de Tóquio na conversa. Olha, Paula, eu recebi esse vídeo hoje, acho que umas 15 vezes. Viralizou, né? A parceira da Dilma aí, Dilmou, né? E nem os anos todos que eu passei do lado dela, eu vou conseguir entender. Esse vídeo realmente ficou complicado, né? Então, parece que para fazer parte desse governo, ou você precisa ter aquela capivara caprichada, né? Ou você precisa ser um ministro golpista que votou a favor do impeachment da Dilma, temos 7, né, entre os 37 ministérios, ou você precisa falar o dilmês, né? Agora, é curioso que a ministra do Esporte, Ana Moser, não é chamada de ministre, tinha que ser ministre, porque esse governo ideológico não é todos para cá e... aliás, eles não decidiram ainda, né, se é presidenta, se é presidente, mas tinha que ser ministre. Olha, apesar de ser muito engraçado esse vídeo, Paula, a tristeza é que a volta do Ministério do Esporte, que tinha perdido o status de ministério com o ex-presidente Michel Temer, passou a ser apenas uma secretaria muito mais eficiente, muito mais eficaz, e saiu ali dos tentáculos, né, para esquemas de corrupção que o PT usou muito bem nas administrações da Dilma e do Lula. Era um ministério ali que passava uma dinheirama por ali que os atletas, ninguém sabia onde o dinheiro ia parar. A tristeza é que a volta desse ministério não vai apenas colocar dinheiro aí onde a gente não vai poder acompanhar, mas é a volta de um ministério apenas ideológico. E no campo do esporte feminino, a nova ministra do esporte, né, aí, apesar de todo o dilmês dessa entrevista, numa recente entrevista ela demonstrou que não vai proteger as mulheres e vai permitir, inclusive, ajudar a
que homens biológicos, homens, né, para o esporte, homens que façam a transição aí para o gênero feminino, eles possam competir com mulheres, tendo assim o campo da exclusão feminina. Não é apenas um ministério ideológico, Paula. Infelizmente, é um ministério misógino, comandado por uma mulher. Augusto Nunes, eu não queria ser a jornalista ali que fez a pergunta. Olha, a única a informação que se depreende dessa fala é o seguinte: não existe vida inteligente na cabeça da ministra do Esporte. Não existe. Eu sou estudioso, né, de fenômenos linguísticos parecidos. A Dilma Rousseff, eu passei 5 anos tentando entender, não consegui entender o que é que se passava na cabeça da Dilma quando ela produzia alguma frase lá no cérebro, né? Tinha 1,5 neurônio. Aí, no percurso, o que será que acontecia no percurso entre o cérebro e a boca para sair aquilo da Dilma que nós vimos? Não dá para entender. Você vê, eu vejo, a capacidade de ver, eu vejo, vai para cá, vai para lá, nada. A Ana Moser, ela simplesmente não sabe nada além de como é que se joga vôlei. A Ana sabe muito mais. Ela fez sucesso como jogadora e resolveram botar como ministra. Eu, como sou um apaixonado por esporte, fico preocupado. Se eu fosse um jovem atleta, eu ficava desesperado. O que ela chama de rendimento? Nós podemos fazer com rendimento. Explica. Está falando de esporte de alto rendimento. Até isso precisa ser explicado por uma ministra. Ela não, ela vai direto. Vai direto. Então ela está pronta para fazer qualquer coisa que seja, é um terreno baldio lá, o cérebro. Então você vai jogando detritos, informações que prestam, que não prestam, e vai acabar prevalecendo a parte ruim, como já lembrou a Ana. Agora, o que é que leva uma mulher dessa a ser ministra de esporte? O que ela vai fazer com o jovem atleta? O Brasil não tem uma política esportiva definida, nunca teve. Os americanos têm as escolas, né? Há países que tentam clubes, o Brasil já tentou isso aí. Olha, quando se espera isso, ela fica falando que na Olimpíada do Rio se criou a base aí para que o Brasil subisse, para que o nível do esporte brasileiro subisse. O que aconteceu nas Olimpíadas do Rio foi que torraram 59 bilhões naquilo ali, claro, só podia ser feito por uma trinca formada pela Dilma Rousseff, Luiz Fernando Pezão, governador do Rio, e o prefeito Eduardo Paes, todos tendo como conselheiros Sérgio Cabral. Então, ela não entendeu o que se passou em Tóquio, nem no Rio, faz uma salada dessas. Ela me passa a sensação, Ana Moser, daqueles esportistas que passam por um país e registram, assim, como o Lula falava do Panamá. Panamá é aquele lugar que a gente para, faz escala quando a gente vai para Cuba. É isso que elas lembram. Está no Ministério, uma das 37. Pode vir coisa boa? Não. A gente não entende o que ela fala, nem a Dilma. Augusto, no chat, o Beto Marchal chamou de Ana Dilmoser. A gente tem de recolher a Ana Paula Henkel, que além de poliglota, ótimo, fala bem todas as línguas, ela entende subdialetos complicados. Ela sabe conversar com a senadora Leila, né? Ela entende vagamente, eu acho. Eu não entendo, mas a Ana vai me ensinar. Como é que ela entende o que fala a ministra Moser? E a Ana escapou de ser secretária. Dois pontos, Augusto. Você mencionou, né, do esporte aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem Ministério do Esporte, não. Não, exatamente. Aqui não.
Aqui não existe nem Ministério da Cultura, com todo o Hollywood aqui, a cultura do entretenimento, aqui também não existe Ministério da Cultura. E um ponto interessante que a ministra não comentou sobre as nossas medalhas, ótimas medalhas, um número muito bom na Olimpíada de 2016 no Rio, ela não comentou que muitos atletas medalhistas não conseguiram patrocínio, não conseguiram ajuda do governo e as medalhas vieram através da ajuda das academias militares. Atletas que entraram para as forças militares, seguiram todo o programa de uma carreira militar, tiveram todo o apoio do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Ali eles treinaram, tiveram nutricionistas. Por isso que em 2016 muita gente ficou ali, né, triste da vida, zangado. Muita gente da esquerda, porque muitos atletas colocaram a mão no peito ou fizeram continência no pódio exatamente pelo apoio irrestrito que eles tiveram das nossas Forças Armadas no treinamento. Maravilha. Cris, Marco, eu quero ouvir vocês também nesse assunto, mas vou adicionar mais um ingrediente, porque ontem Lula decidiu que é a substituta ideal do economista e diplomata Marcos Troirro na presidência do Banco do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mandato de Troirro vai até 2025. O presidente faz questão de encurtá-lo por continuar indignado com um comentário feito por Troirro em 2018, num programa de rádio, em que se referiu ao então presidiário como o presidiário. Um vídeo pode ter antecipado o que Dilma Rousseff vai fazer logo depois de assumir o cargo. Vamos acompanhar. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E aí, Marco, que tal a possível substituta de Marcos Troirro na presidência do Banco BRICS? A Dilma... O problema do mundo político, e isso serve para qualquer país do mundo, o pessoal tem que entender de uma vez por todas, né? Pelo menos a gente tenta, como conservador, transmitir essa premissa básica. O Estado é gigantesco. Quando você coloca uma pessoa que não consegue administrar uma banca de jornal, se você desse uma banca de jornal para Dilma, ela levaria à falência. Ela não conseguiria administrar uma banca de jornal. E você dá o quê? Você dá uma entidade com uma mega infraestrutura, com uma série de postos para preencher, de vagas, de cargos para ela fazer acordos políticos, para transacionar com pessoas do meio empresarial também. Você está dando prato cheio para relação que o Sérgio Lazzarini fala do capitalismo de laços, para criar uma via direta de empresários que estão dispostos a se corromper, a serem corrompidos e a corromper, junto com o Estado. Isso gera o que a gente chama de capitalismo crônico, que é a subversão da livre concorrência, a subversão da livre iniciativa. E o que geralmente uma pessoa medíocre vai fazer? Ela vai por esse caminho. De novo, porque se ela tiver que fazer gestão, ela não sabe. Agora, para fazer acordão, para fazer esquema, aí é prato cheio. Esse pessoal sabe fazer isso. O PT sabe fazer isso há 50 anos. Desde antes da fundação do PT. Esse pessoal, lá na época do sindicalismo, sabe o que é esquema. Faziam esquema. Então, é óbvio, né? A gente dá risada, eu peguei um tom mais sério aqui, mas é porque é chocante. Você vê o nível dos cargos que vão ser ocupados e a mediocridade e o nível, a baixa qualificação de uma série de pessoas que têm cargos de poder e influência no Brasil é decepcionante. Cris Grêmio, você pode escolher, pode falar do vídeo da Ana Moser, o vídeo da Dilma sobre a meta, o vídeo da Dilma falando do Ganso e do Neymar, fica à vontade. Tem mais coisa, viu, Paula? A nossa audiência está aqui se divertindo dentro do possível, né? Porque é rir para não chorar.
lembrando de várias pérolas, estocadora de vento, vai plantar mandioca, estão dizendo que vai plantar mandioca na China, se assumir o BRICS. Tem um aqui que já falou que ela, obviamente, foi indicada para o BRICS porque ela deve falar mandarim. Eu fico imaginando o Dilmês em mandarim, como seria. Olha, é duro, viu? É muito difícil. Eu gostei de vários comentários na linha do ela tá enrolando, porque obviamente não tem nada para dizer. E aí tem uma aqui, a Delcimar Bezerra, falando o seguinte: a explicação é simples. Não falam coisa com coisa porque não tem objetivo nenhum a não ser o desvio de dinheiro. Então, sendo verdade ou não, é essa mensagem que passam para o brasileiro mais atento, porque quando vão para frente de uma câmera, assumem um microfone, se dispõem a conversar com um jornalista e não conseguem responder uma pergunta básica sobre os projetos para a área que ela acabou de assumir e mais, né, a área onde ela fez carreira. A Ana lembrou aí, né, da Ana Moser como jogadora de vôlei. Aí vem dizer que vou buscar fortalecer todas as instituições que trabalham com esporte. Sim, é o mínimo, né, que um ministro do esporte pode fazer, mas e aí? Nós vamos trabalhar conjuntamente, em conjunto, eu e a instituição e eu. Aí fala que avançar sempre, o esporte brasileiro melhorou, mas avançar sempre porque nunca é suficiente. Enfim, realmente não disse nada porque não tinha nada a dizer. Uma pessoa vazia dessa, pessoal elogiando a tua definição aqui, Augusto, do terreno baldio. Uma pessoa dessa que parece um terreno baldio vai oferecer o quê? Não consegue oferecer nada numa entrevista e muito menos à frente de um ministério, infelizmente. E aí a Dilma aqui dizendo que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Eu vi, parei de ver, voltei a ver. Bom, o bom é que a gente viu, parou de ver, voltou a ver para a gente poder rir um pouco no meio de tanta desgraça. E só para finalizar, acho que vale o Augusto relembrar a gente aqui, Augusto, porque o Marco falou aí que Dilma não conseguiria ser gestora de uma banca de revista, mas parece que ela já levou à falência uma loja de 199, né? Foi. E é 1,99. Augusto tem PhD em Dilmês, conta aí, Augusto. Lá em Porto Alegre, conseguiu. Ela tinha uma sócia, pobre sócia, né? Acreditou na Dilma, economista. Doutor em economia, que ela mentiu na apresentação de um Roda Viva. A Dilma não entende nada de nada. Ela era nomeada porque ela era mulher de um cara que era influente no PTB, no antigo PTB, e aí depois PDT. E é por isso que ela foi fazendo carreira até virar poste do Lula e deu no que deu. Eu não entendi mesmo o que a Dilma falou durante tantos anos. Agora, o que chama a atenção, sempre nesses vídeos, a gente pediu que ele fosse até o fim para registrar os aplausos dos áulicos. Eles aplaudem como se estivesse ouvindo não uma coisa compreensível. Não, um grande momento da oratória e da política. E entre os que aplaudem, quem é que está brilhando lá? Aloysio Mercadante. Então deve ser essa a meta dele para o BNDES. E aí me vem o Lula, sobretudo movido pelo lado vingativo dele, querendo substituir o Marcos Troiro pela Dilma Rousseff, na presidência do Banco dos BRICS. O Marcos Troiro é um grande economista, um ótimo diplomata, foi escolhido pelo Paulo Guedes para um cargo importante na equipe econômica, fez um belo trabalho. Foi ele quem avançou no processo de antecipar o tratado entre o Brasil e a União Europeia. Aí ele foi indicado para a presidência do Banco dos BRICS para ficar até 2025. Ele tem feito um ótimo trabalho conseguindo verbas que se prestam à solução de problemas graves do Brasil. Aí o Lula quer botar no lugar desse homem, que eu conheço muito bem, somos amigos, né? Ele fez esse comentário na Jovem Pan, registrando um fato. Não é desinformação, é o contrário da desinformação. O Lula está preso. Você chama preso do quê?
presidiário. O Lula não esquece e quer trocar. Agora, o que é que vai acontecer? Se não dá para entender a Dilma em português, imagine ainda com outros idiomas o que é que vai acontecer. Vão esquecer a Dilma numa sala, ela pode ser encontrada daqui a muitos anos, lá nessa mesma sala, por não encontrar a saída. E vão cuidar de problemas reais dos outros países. É assim que avança, né, o governo do líder da vanguarda do atraso, que é o Lula.